Boa noite a todos. Razão para viver é um tema inspirado em uma história que nós encontraremos no site do Centro Espírita Fraternidade, que tenta nos colocar diante de possibilidades que nos deem satisfação, estímulos, autoestima em relação à vida. É notório que o grau de insatisfação humana tem sido algo preocupante em todas as esferas. Quanto mais o tempo passa, quanto mais a sociedade tenta se organizar dentro dos seus critérios materialistas, mais se percebe o aumento da insatisfação no ato de viver. Diversas pesquisas, localizadas ou mais amplas, dão conta de que os países bem desenvolvidos materialmente também são os campeões do suicídio, do tédio, da insatisfação como um todo. Até mesmo se traz para reflexões bastante realistas a ideia de que será que as pessoas realmente satisfeitas são aquelas acumuladas, são aquelas que têm tudo o que o dinheiro pode oferecer, por exemplo? As respostas a indagações como estas nos dizem que não é necessário para se ser feliz que se tenha boas condições socioeconômicas, financeiras. Em alguns casos, se observa que uma vida mais modesta, uma vida mais simples, com parcos recursos financeiros, tem demonstrado que, contraditoriamente, pessoas assim demonstram um grau de alegria, um grau de satisfação para viver. E o Livro dos Espíritos tem uma questão que sempre é relembrada aqui por nós, os expositores, quando Allan Kardec pergunta às entidades venerandas sobre esse descontentamento que algumas pessoas demonstram para viver. Entre as questões colocadas está justamente a saciedade. A saciedade é quando a pessoa está satisfeita, financeira, economicamente, conquistou tudo o que ela almejou conquistar. E aí que está uma contradição. Pessoas que estão saciadas e não estão felizes, o que quer dizer que a felicidade não estaria necessariamente em ter bens materiais. Aquilo que é até digno, que é honroso, que é louvável, que é honesto, se obter lucros, ganhar dinheiro, ter boas casas, bons carros, ter uma vida onde a liberdade se torna maior de locomoção para conhecer o mundo, conhecer pessoas, fazer investimentos tantos. De qualquer forma, a demonstração é essa. Mesmo que sejamos satisfeitos financeira e economicamente, não quer dizer que seremos felizes. Também, Allan Kardec, sobre esse assunto, ele amplia as reflexões no livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala mais diretamente que muitas vezes as pessoas que têm bens materiais acumulados são as pessoas também que demonstram um maior vazio dentro do coração. Nada contra se ter bens materiais, faz parte da vida, faz parte do trabalho, das metas sociais de todo mundo. Mas é importante que a gente não confunda que obter bens materiais necessariamente significa ser feliz. Não é verdade. Isso já está mais do que comprovado. Então esse grau de insatisfação, esse vazio na alma, esse vazio existencial, passa a ser o grande foco da psicologia moderna, das religiões e, claro, da própria doutrina espírita. Muitas pessoas procuram a casa espírita justamente porque se sentem insatisfeitas e tentam encontrar no espiritismo respostas, algum sentido para que elas possam retirar esse vazio da alma. Constantemente algumas pessoas nos falam assim: eu queria saber por que tudo que eu tento fazer dá errado. Nada dá certo. É uma frase quase que recorrente em muitas pessoas que buscam a assistência espiritual.
Mas aí está o grande ponto de reflexão que a gente gostaria de deixar aqui, sem querer fechar a questão, porque, além de tudo, é uma questão muito individual, né? Cada pessoa tem sua história, tem seu mundo, tem suas realidades, e assim cada pessoa poderá corresponder diferente às propostas para se sair da insatisfação. Mas existe uma história que foi referência para a nossa reflexão, que está lá no site da Comunidade, que diz exatamente isso. Que um homem, ele estava muito insatisfeito com a sua vida. E ele chegou em casa em determinado dia e disse para a sua esposa, para o seu filho: olha, eu acho que eu vou até abandonar o emprego. Minha vida está completamente sem sentido. Tudo que eu faço dá errado, eu vou desistir. E a esposa tentava convencê-lo, logicamente, do contrário, mas meu bem, não é assim, a gente tem que tentar, a gente tem que persistir, a gente não pode desistir com as primeiras dificuldades. As dificuldades fazem parte da vida de todo mundo, são os desafios para o crescimento. Ah, não, para mim não dá, não tem condição. Nesse meio tempo, entre as suas queixas de insatisfação, entrou um pombo, uma ave dentro da casa. Ele também já achou aquilo muito chato, falou: esse pombo ainda está por aqui, eu já falei para tirar esse ninho desse pombo. E a esposa disse: meu bem, olha, eu já tentei várias vezes, eu desmancho o ninho, várias e várias vezes eu fiz isso, o pombo vai lá e faz de novo, só se matar. Aí o filho disse: não, matar o pombo, que é isso? Não faça isso. Aí o pai falou: tá bom, deixa ele aí. E começou até a observar o pombo tentando recomeçar a fazer a sua casa de novo. E continuou as suas queixas: pois é, eu vou desistir, não tem condições. Até que o menino falou assim: ô pai, por que o senhor não faz igual o pombo? Como assim? Não desista. E acabou sendo uma reflexão para aquele homem, que devemos perseverar. Jesus, na sua sabedoria incomensurável, ele fala para todos nós: aquele que perseverar até o fim será salvo. E a gente nota que, mesmo entre as pessoas que buscam o auxílio religioso, o amparo espiritual, atividades socioeducativas, quando encontram algumas dificuldades a mais, já desistem. O número de desertores é muito grande. Entre pais, por exemplo, que abandonam filhos de forma direta ou indireta, ou simplesmente são negligentes, indiferentes, para não terem que ocupar-se das tarefas de educar, de ter a paciência para orientar várias vezes, falar as mesmas coisas, repeti-las tantas quantas forem necessárias, até que um dia haverá internalização, haverá conscientização, e a criança, o jovem, então, poderá, assimilando aqueles conceitos repetidos, fazer também a sua reeducação. Mas geralmente há impaciência, quase todos nós educadores, os pais na atualidade demonstram uma insatisfação com os filhos, porque tem o trabalho natural da educação, e muitos desistem, ou fingem que estão educando, ou cobrem os filhos com atividades outras para que não tenham que interagir de forma muito direta com os seus filhos. Então, essa insatisfação, em grande parte, está justamente nessa indiferença, nessa nossa, diria, negligência mesmo, com relação às tarefas, aos deveres, às responsabilidades. Hoje ainda estávamos aqui fazendo o nosso curso de Consideração Mediúnica e falávamos das responsabilidades dos médiuns das casas espíritas. O médium passista, aquela pessoa que assume o compromisso de ter um dia fixo na semana para o resto da vida, enquanto vida houver saúde, de estar ali silenciosamente orando, distribuindo energias para as pessoas que acorrem à casa espírita. Num trabalho silencioso, de compaixão, de aprender a não ser egoísta, não ficar pensando só em si, nos seus, e ter aquele dia para ficar desenvolvendo o amor ao semelhante, àquela pessoa que vem buscar ajuda na casa espírita, sem procurar saber o porquê que a pessoa está ali, sem procurar interferir na intimidade
mas simplesmente vibrar, desejar o bem, a paz. Esse exercício fabuloso, para ser feito, também precisa de critério, de responsabilidade e de compromisso. Muitas pessoas desistem quando elas são convidadas pelos estudos, pela própria circunstância das legitimidades provacionais, a fazerem parte de grupos fixos de atendimento à assistência espiritual a encarnados e encarnados, e quando percebem que aquele compromisso será para sempre, resolvem desistir. Não dá para mim, eu não posso aceitar nada que seja fixo, para mim tem que ser assim, eu gosto de liberdade, e assim por diante. Em relação à família, fala-se muito dos pais, dos homens, que também não suportam o compromisso de terem que exercer a paternidade eternamente, ou seja, enquanto vida houver aqui na Terra, fazem vistas grossas, abandonam. Temos notícias de quadros tristes de homens, especialmente homens, pais, e quando seus filhos começam a ter dificuldades com as drogas, esse flagelo da sociedade atual, tenta uma vez, duas, três, quando vem que está tendo dificuldade, abandona o filho, entrega a própria sorte. E assim, nós vamos vivendo num quadro em que a gente está deixando as oportunidades que poderiam nos dar uma razão para viver, passarem. Quantas e quantas pessoas que, por exemplo, mulheres que engravidaram, foram abandonadas por seus parceiros, não tiveram apoio dos familiares, que são chamadas de heroínas da parte dos espíritos superiores, enfrentam para garantir que a vida venha. E mesmo diante de todas as adversidades, passa-se algum tempo e aquela criança também acaba se transformando no motivo de alegria, não só dela, que foi insistente, persistente em enfrentar os preconceitos sociais, as dificuldades econômicas, para garantir a vida àquela criança. Depois, essa criança passa a ser não só a alegria dessa mãe, mas passa a ser um exemplo de amor, de carinho, de dedicação junto a todos da família. São inúmeros, são incontáveis casos dessa natureza. Então, muitas vezes, a razão para viver, o que vai nos dar alegria, são exatamente as dificuldades. E a vida está nos convidando, especialmente dentro do ponto de vista espírita, para a gente não fugir das dificuldades, para a gente tomar as dificuldades como oportunidades sagradas, grandiosas, que vão dar razão, vão dar sentido para as nossas vidas. Teve um outro caso também, dentro desse mesmo foco, de uma história também de domínio público, em que um jovem de 17 anos, ele tentou se matar. Se lançou ao mar, não sabia nadar e esperava dar fim à sua vida. Ele era órfão, enfrentava preconceitos raciais por ser negro e também se considerava uma pessoa sem razão para viver. E assim tentava aniquilar a sua vida. Mas alguns policiais apareceram em socorro e mesmo contra a vontade do jovem, conseguiram salvá-lo. Levaram ele para a delegacia, ele estava muito revoltado, estava muito agitado, muito nervoso, e tentaram levar, porque ele nem tinha para onde ir, na verdade. E ali, fazendo com que ele se acalmasse, esperasse um pouco, e essa história ganhou a notícia. E uma senhora, uma velhinha, que havia perdido toda a sua família na guerra, vendeu a sua propriedade, passou a morar apenas numa pequena casa, um pequeno terreno, levando uma vida modesta. Ela, tomada de compaixão por aquele jovem, foi até a delegacia, apresentou-se aos policiais, pediu para falar com aquele jovem. Eles, por perceberem a sua idoneidade, facilitaram o acesso, e ela então esteve lá com o jovem frente a frente, e ele estava ali, gélido como uma pedra, indiferente, olhar distante, cabisbaixo também. E aí ela tentou então aproximar-se, dizendo: menino, eu vim te ajudar. Menino, tente encontrar uma razão para viver. E ela falava insistentemente, e quanto mais falava, mais ele se mostrava indiferente, distante. Mas ela não desistiu. Oh menino, oh jovem,
Encontre uma razão para viver, não fique assim. Aí, de tanto ela insistir, ele falou: como eu vou encontrar uma razão para viver? Que sentido ter uma vida como esta? Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém, não tenho onde morar, sou um abandonado da sorte, sofro pressões raciais porque eu sou negro, por causa da minha cor. Por que eu vou continuar vivendo? Qual é a razão que eu tenho? Mas ela dizia: eu tenho certeza que você tem algo muito bom para fazer, algo maravilhoso, porque todo mundo tem. Todo mundo reencarna com objetivos nobres. Ninguém vem aqui para nada. O próprio sofrimento que passamos deverá ser a grande motivação para realizarmos coisas grandiosas. E ela foi falando até que finalmente ele, ainda endurecido, ao ouvir um pouco mais, ela disse: olha, tente achar uma razão para viver. Você vai encontrar, você vai perceber que há algo grande, maravilhoso te esperando. E ele olhou para ela e finalmente disse: mas como é que a senhora sabe? Eu sei. Você quer tentar? Vem morar comigo. Você não tem mesmo para onde ir? Venha. Eu moro só, também perdi toda a minha família. Vamos ser amigos. E ele resolveu aceitar. Ela o tratou da forma mais carinhosa, mais humana possível. E logo pediu a ele assim: olha, você vai cuidar do jardim da minha casa. Enquanto isso, eu vou lhe cercar de carinho, de atenção, de amor, que é isso talvez que esteja lhe faltando nesse momento. E aos pouquinhos, com 2, 3 semanas, ele já estava ficando um pouco mais solto, já não estava com aquela postura rígida, revoltada. E ela disse assim: olha, eu trouxe aqui umas sementes para você plantar rabanetes. Era uma região da Ásia que eles usam para plantar rabanetes, fazem conservas, são pratos assim muito bem servidos, são bem degustados, né, nesta região. E aí ele plantou os rabanetes, com 10 dias começou a nascer as folhinhas, com mais algumas semanas pôde fazer a primeira colheita. Ela tratou o rabanete, fez as conservas que ela sabia fazer muito bem, deu para ele de presente, e assim, com pequenos gestos, ele foi se motivando, até que ela lhe disse: olha, você é jovem, você precisa estudar, eu vou matricular você no colégio. E ele já estava mais animado, aceitou, começou a estudar, estudou no colegial durante 4 anos, começou a trabalhar no metrô, formou no colegial, fez o curso universitário, se formou também, até que finalmente ele resolveu trabalhar. E ele trabalhou com pessoas sérias, exatamente com música, porque ele tinha, desde aquela fase mais difícil, fabricado uma flauta de bambu. E ele foi treinando, foi buscando a sua sensibilidade e começou a tocar magnificamente bem. Inclusive a velhinha adorava quando ele, ao final de cada dia, depois da vida, pegava a sua flautinha e entoava canções belíssimas. Era um momento muito marcante. E ele se formou em música e foi trabalhar com jovens sérios, ensinando a tocar flautas. E os jovens, em uma das aulas, procurando conhecê-lo através do tato, viu que ele era um rapaz forte e diziam: ah, você toca muito bem porque você é grande, deve ter pulmões muito fortes, mas você toca tão bem que quando a gente ouve você tocar na flauta, a gente vê o que você está tocando, a gente vê as cores, é tão diferente. E ele foi ficando emocionado com essa interação. Chegou em casa, contou para a mãe dele, a mãe adotiva, a velhinha, da sua alegria. E ela falou: você se lembra quando eu fui visitar você na cadeia? Eu te falei que você tinha uma coisa maravilhosa para fazer? Pois aí está. E sabe por que você está tendo compaixão daqueles jovens sérios, que você está querendo ser o professor que vai ajudá-los a ter uma motivação, uma razão maior para viver, apesar de ter a deficiência visual? Justamente porque você sofreu pelo fato de você ter sido negro, rejeitado, vivendo preconceitos raciais terríveis, pelo fato de você ter perdido seus pais, você enfrentou as misérias humanas. E quando a gente passa por grandes dificuldades, a gente tem mais condição de ter compaixão pela dor. E assim, o Espiritismo também nos diz que as pessoas
que mais se humanizam, as pessoas que mais se tornam caridosas, são as pessoas que mais sofrem. Tem um momento que se comenta no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando alguém, por exemplo, tem uma vida difícil, na pobreza, na miséria, tem que lutar muito para sobreviver, lida com grandes dificuldades, muitas coisas não dão certo, e depois de muita luta, essas pessoas ficam bem de vida, do ponto de vista material, e agora tem condições de ajudar outras pessoas. Ali se comenta o seguinte: se alguém que já enfrentou o sofrimento, que conhece a fome e a miséria, começou a ter recursos e não tem compaixão de outros que estão vivendo aquele drama, aquela expiação, estes são mais culpáveis aos olhos de Deus, porque sabem, sentiram a dor, sentiram a dificuldade, e espiritualmente é exatamente isso que acontece. Nós somos espíritos rebeldes, nós carregamos uma certa revolta dentro de nós, nós temos uma insatisfação com a vida que Deus nos deu, e Deus faz exatamente o que com a gente? A mesma coisa que aconteceu com aquele jovem. Em vez dele nos dar vida boa, ele nos dá dificuldades. E essas dificuldades é que vão nos retirar da insensibilidade, da indiferença. E uma vez lutando contra elas, nós vamos começar a alargar a nossa compreensão humana. Então nós vamos olhar para aquela pessoa que está sofrendo com um olhar mais sensível. A gente vai sentir dentro da gente: eu imagino que aquela pessoa deve estar sofrendo, porque eu já passei por isso. Quantos quadros nós assistimos de pessoas que viveram dramas terríveis, depois que superaram esses dramas, se transformaram em baluartes do bem. Esta semana nós vimos entrevistas de pessoas que enfrentaram câncer, famílias inteiras que tiveram 2, 3 pessoas vivendo essa dificuldade, essa expiação, e falando da perseverança, da união de todos, do sofrimento em comum e da superação. Mas depois da superação, não ficaram apenas comemorando, agradecendo a Deus porque obtiveram cura. Sentiram que algo mudou. Esta que foi algo que mais nos chamou a atenção, essa postura de todos os entrevistados, depois daquele grande sofrimento de enfrentar a morte e a cura, voltaram com uma sensação de que tinham que ser responsáveis socialmente. Então as maiores obras beneméritas, beneficentes, surgem justamente a partir de pessoas que sofreram muito e se sacrificaram, e se superaram, e perseveraram. Então essas pessoas se fortalecem. É como se diz: a gente precisa fazer das fraquezas força. Esta é a didática divina. Muitos de nós, médicos, trabalhadores também da casa espírita, que nos dedicamos aos trabalhos beneméritos, nós somos pessoas também marcadas por grandes sofrimentos. A gente percebe, inclusive, na vida diária, que aquelas pessoas que têm uma vida mais ou menos tranquila, não tem muitos problemas, essas pessoas ficam ansiosas. As pessoas que mais trabalham, que nós assistimos em nossas atividades, são as pessoas que estão com mais problemas. Isso é algo impressionante. São as que estão com dificuldades financeiras, enfrentando problemas psicossociais, problemas de relacionamento. Parece que está tudo errado, que nada dá certo, mas são as que mais trabalham, as que mais enfrentam. E, inclusive, os Espíritos dizem que os melhores médios são aqueles médios que enfrentam o sofrimento, que seria uma das melhores energias na área mediúnica, é a energia de alguém que sofreu, que luta para superar o sofrimento, que tenta se manter vigoroso, cheio de fé, porque está persistindo em superar a sua dificuldade. Essas pessoas são diferenciadas. Então a razão para viver que nós poderemos encontrar está na própria dificuldade, na própria dor. Em vez de nos revoltarmos, vamos verificar o que aquele sofrimento está nos fazendo. Aquele sofrimento está nos calejando, está nos ensinando a viver, a valorizar a vida.
Porque uma pessoa rica desde o berço, ela depois que cresce, vai ver pessoas sofrendo, ela não vai sentir nada. Então tanto faz uma pessoa passando fome, sem dinheiro, ela nunca enfrentou isso, nasceu no berço de ouro. Mas para quem já sofreu, para quem já enfrentou a fome principalmente, e consegue recursos e fica indiferente, então essa pessoa assim perdeu uma grande oportunidade, uma grande razão para viver. Não é que nós desejamos que o sofrimento seja a nossa companhia preferida, mas a superação das dificuldades através do sofrer. Sofrer significa passar por algo com dignidade, com coragem. Sofrer é isso. Sofrer não é simplesmente sentir dor. Sofrer é empenhar-se em algo, é revirar-se dentro de algo, é encontrar sentido onde não há sentido, é ver o possível no impossível. E assim, as pessoas que se tornam grandiosas, os grandes homens, as grandes mulheres, foram pessoas que fizeram grandes superações de suas dificuldades. O pai, a mãe, o aluno, o adulto, a pessoa que enfrenta a dificuldade sem queixumes. Isto é que nós precisamos também aprender. Diante da dificuldade, não queixar, não perder energias. Os espíritos lamentam, porque nós perdemos energias importantíssimas quando estamos queixando das nossas provas. Esta semana, relendo um livro de Fernando Miramês, falando sobre o poder da mente, ele coloca que quando a gente tiver uma compreensão do que seja realmente a razão da existência, o porquê das dificuldades, nós vamos inclusive agradecer profundamente a todas as pessoas que nos ofendem e todas as ofensas que nós sofremos. Porque um dos sacrifícios que mais agrada a Deus é exatamente o perdão, segundo Jesus. Você quer ver Deus feliz? Perdoe. É a maior manifestação humana que agrada o poder divino. Ver alguém que libera-se da mágoa, do ressentimento, do ódio e devolve ao outro o direito de ser feliz, desamarra a pessoa daquelas energias grosseiras. E aí Miramês coloca isso. Nós vamos agradecer profundamente aos nossos companheiros de jornada que fizeram o papel de ofensores. E as ofensas, sejam elas quais forem, que foram desferidas contra nós. Porque, graças a esses instrumentos, nós poderíamos desenvolver uma das maiores formas de amar, que é o perdão. Jesus tanto exaltou, tanto nos chama a atenção. Ame o inimigo, fale, ore por aquele que é seu adversário, aquele que te persegue, aquele que te calunia. Não basta você apenas amar o amigo ama o outro, isso não leva a coisa nenhuma, não é sacrifício nenhum. O amor mesmo, o desenvolvimento está em você lidar com as pessoas complicadas, as pessoas difíceis. Então, se Deus está nos colocando diante de pessoas que vão nos ofender, nos humilhar, vamos aproveitar a oportunidade. Não vamos queixar disso. Se nós estamos passando por privações financeiras, vamos ver que lições nós poderemos tirar disso. E sobre esse assunto, Allan Kardec também, em O Livro dos Espíritos, quando fala da questão das riquezas e da pobreza, ele pergunta: quais são as provas mais difíceis, as da riqueza ou as da pobreza? E os Espíritos não titubeam em dizer: é muito mais difícil a prova da riqueza. Porque a prova da riqueza faz com que a pessoa relaxe. Ela vai ter muitas facilidades e ela tende a desviar-se com grandes facilidades, a cometer todo tipo de excesso. Por isso que Jesus teria dito: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Porque uma vida onde você não tenha que lutar para sobreviver, para pagar suas contas com todas as facilidades, também vai dar todos os arrastamentos para todos os tipos de excessos que a facilidade financeira vai oferecer. E com isso, queda moral, com isso, dificuldades para as próximas encarnações, dificuldades depois da desencarnação. Já a pobreza não. Ela desenvolve justamente uma das maiores virtudes que nós precisamos. Desenvolve a paciência e a resignação.
Porque, sobretudo, nós somos espíritos rebeldes. E grande parte da nossa dor moral é em função dessa rebeldia. E a pobreza, a miséria, a dificuldade, tudo isso junto, vai nos fazer desenvolver essas duas grandes virtudes, a paciência e a resignação. Como já se diz no ditado popular, quem não tem paciência não chegará ao céu. E nós todos os dias, somos testados na paciência. Temos que ter paciência com a gente, porque nós percebemos algumas deficiências, alguns vícios morais, algumas tendências ruins que nós temos, e nós não temos forças para mudar. E às vezes a gente fica triste porque a gente não consegue fazer a renovação moral, que a gente tanto fala, tanto quer, porque sente que o problema moral está muito forte, está muito enraizado, e assim a gente às vezes fraqueja. Temos que ter paciência com a gente também, ter o auto-perdão e, por diante, ter paciência com todo mundo, porque a cada dia, a cada hora, as dificuldades do outro chegarão até nós, e se nós não tivermos a couraça da paciência, nós vamos viver em guerra com todo mundo. Nós não vamos ter resignação para nada, nós vamos achar a vida ruim, tudo realmente vai ficar insatisfeito. Então vejam quantas coisas poderemos desenvolver para termos razão para viver. Quando é que esta razão para viver vai chegar? Já chegou. Onde a gente está, com as pessoas com quem a gente convive, os lugares que a gente frequenta, aí está a razão para viver. E se nós quisermos usar a nossa liberdade de forma mais grandiosa, vamos fazer algo mais. Além daquelas provas que chegam para nos mobilizar, para não deixar que a gente caia em inércia, a vida nos sacode o tempo todo através dos problemas que chegam, porque nós temos que progredir. Deus não quer nenhum espírito estacionário, acomodado. Todos temos que sair em busca da marcha do progresso. E assim, nós poderemos acrescentar algo mais. Além das dificuldades normais que a gente tem que ter, vamos buscar pessoas que possam precisar de nós. Como fez a velhinha, soube da história do rapaz, foi lá e se tornou a grande amiga, ofereceu o seu amor para ele e fez com que ele se transformasse também em alguém muito útil para a sociedade. Outro dia uma pessoa me falou que ela tem uma cadelinha de estimação que é um terror. Pensa numa coisa errada, multiplica por 10, é essa cadelinha. Agride, faz tudo aquilo que é indesejável no animal de estimação. E ela começou então a bater para educar. Começou a bater, e quanto mais batia, mais ficava violento, até que ela mudou de ideia e falou assim: não, agora eu vou tentar amar. Então está enchendo o bichinho de carinho e de amor e alisando, e parece que o bichinho está melhorando. Então, se a gente quer amansar os bichos bravos que atravessam a vida da gente, as pessoas que nos ofendem, os brutos, ignorantes, agressivos, vamos dar amor, dar carinho, vamos pagar o mal com o bem. Foi isso que Jesus ensinou. Não vamos devolver na mesma moeda a ofensa, o maltrato. Vamos fazer diferente. É assim que a nossa vida vai ter razão. E olha que ao se despedir dos apóstolos, lá no Evangelho de João, João perguntou: Senhor, e agora? Estás indo embora, o que será de nós? Ficaremos órfãos? Como é que nós poderemos encontrá-lo? Jesus disse: não vai ser fácil. É só me dar de comer, me dar de beber, me dar um agasalho, me visitar quando eu estiver doente, quando eu estiver preso. Faça isso, que estarás comigo. Mas quando, Senhor? Quando é que nós o veremos assim? Em verdade vos digo, João, fazei isso a qualquer um dos meus irmãos pequeninos da terra, que é a mim que eu fazeis. Foi o que fez Francisco de Assis, Maria Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, pessoas que nós admiramos, Irmã Dulce, porque fizeram esse exercício, seguiram a orientação de Jesus, deram sentido para as suas vidas, cuidando de outras vidas, abnegando-se, esquecendo-se de suas próprias vidas para dar vida à vida dos outros. Esta é a recomendação de Jesus para que tenhamos razões, muitas razões para vivermos. Muito obrigado a todos pela experiência.